Vamos ler aqui a história do rei Naamã. Capítulo 5 de 2 Reis diz que Naamã ficou leproso. Então nós vamos ler sobre a cura dele, como efetuou-se essa cura, como Deus procede conosco para nos curar. Alguém pode dizer que Deus não cobra nada de nós, mas sim, Ele cobra a obediência. Temos que obedecê-lo. Quando Ele pede uma coisa, a gente tem o sentimento de ver que Ele é quem está por detrás do pedido. Aqui, Naamã, o comandante do exército sírio, da Síria, era muito respeitado e ele era estimado pelo rei do seu país. Porque, por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Veja só, ele era um comandante muito respeitado e estava a serviço do rei. E de repente se sente caído, doente, lepra. Antigamente a lepra, primeiro tratamento era afastar da comunidade. Nós temos aqui um exemplo hoje, que nós estamos afastados da comunidade por causa desse coronavírus. Imagina esse comandante ter que ficar isolado. Mas quando teve uma guerra no seu país, ele venceu a guerra contra os sírios e tomou bens deles. E entre os bens, ele levou também uma menina. E essa menina, ele colocou ela na sua casa como sua escrava para ajudar a sua companheira, a sua esposa. Então nós vemos aqui que ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: "Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença." Veja só, a menina pregando boas novas para o seu patrão, o seu comandante. Interessante que ela disse que gostaria. Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou, ele foi na pessoa incerta. Ele procurou o rei da Samaria. Porém, não era o rei não sabia nada. Então, vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: "Esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure." Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: "Como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga." Interessante, 2 reis aqui, o rei da Síria, que a menina pediu para o Naamã procurar, e a carta que Naamã enviou para o rei de Israel, na Samaria.
tudo isso ficou confuso, atrapalhou mais ainda. Ninguém estava entendendo ninguém ali. Como assim? Eu sou Deus por acaso? Para curar esse homem? Não. Isso é pé de briga. Está querendo guerra. E assim dispensou o Naamã. Como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei. Ainda bem que o profeta Eliseu estava ali. Tudo isso é plano de Deus. Por que o Senhor está tão preocupado, rei? Mande que esse homem venha falar comigo. Eu vou mostrar para ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: o quê? Esse rio é sujo, a água aqui é podre. Eu mergulhar num rio desse? Eu pensava que ele, pelo menos, o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Quer saber de uma coisa? Na Síria tem rios muito melhores. Além disso, o Abana e o Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Sim, claro que sim. Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou mergulhar no Rio Jordão. É muito sujo para mim. E foi embora. Foi embora muito bravo. Bravo. Ah, talvez ele até pensava: ô menina, essa menina me atrapalhou toda a minha vida, falando essas babaqueiras, né? Então, os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: seus empregados, seus filhos, olha, se o profeta mandasse o senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Por que é que o senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito. Interessante que ele tinha fé, porque por tudo que ele passou, ele ainda resistiu, porém o Senhor enviou os seus servos para falar com ele. E assim ele fez. Por que é que o Senhor não pode se lavar? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito. E ficou completamente curado. Glória a Deus. A sua carne ficou firme e sadia, como de uma criança. Muitas vezes nós resistimos à voz do Senhor. Quando alguém fala para nós, talvez ele pode até dizer: esse aí vem falar isso para mim? Que é isso? Tem nada disso, não. Mas o Senhor, ele tem os seus modos de falar. E aqui, ele está mostrando para nós que ele desceu esse comandante até as mais baixas caladas. E por isso, quando ele obedeceu, depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel.
Aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu, juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Glória ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O meu presente, então, deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas que são completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser a Deus o Senhor. Mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa, que é a seguinte: quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimão, o Deus da Síria, para ali adorar, eu vou ter de adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. Eliseu disse, adeus, comandante. Adeus, comandante. Boa viagem, comandante. Não quero nada do que é seu. Quem fez a obra em você não foi o Rio Jordão, mas foi a sua obediência, quando se dedicou a fazer o que o profeta mandou. Hoje, muitas vezes, nós não recebemos a bênção de Deus porque nós não conseguimos obedecer à voz de Deus. Obedecer, quando alguém chega em nós, devemos saber se ele é o profeta de Deus, ele está falando a verdade. Então, por isso nós devemos estar obedecendo a palavra do Senhor. Quando obedecemos a palavra do Senhor, o Senhor nos cura. Veja só aqui, não precisou remédio nenhum. O único remédio, mergulha na água do Rio Jordão. Ela é suja, não importa. Mergulha. Se o Senhor mandou você fazer alguma coisa que Ele está pedindo, que Ele te deu o dom para que você pudesse fazer a vontade dEle, o plano dEle se cumprir, o plano dEle avançar, Ele precisa de você. Ele precisa de você para exercer o dom que Ele te deu. Cada um de nós tem que ver qual foi o dom que Deus me deu. Assim, nós vemos que Naamã, ao obedecer, ficou sadio. Podemos nós também. E é interessante aqui que Naamã era um idólatra. Ele adorava o deus Dagão. E ele ainda falou para o profeta, olha, peça para o seu Deus para ele não me castigar quando eu estiver diante da imagem de Dagão. E o Senhor não curou, pensando, eu te curo, mas você não pode fazer isso. Eu te curo, mas você não vai fazer mais isso. Não, o Senhor não fala nada disso. O que você faz para o Senhor não tem sentido nenhum na vida espiritual. Portanto, não faz nem mal e nem bem para o Senhor. Poderá fazer mal para você. Porém, isso fica com você e não com Deus. Amém.